Saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom ver o povo de Deus reunido para adorá-lo, engrandecê-lo. Nesse momento tão especial, também onde estamos juntos para ouvir a palavra do Senhor. Nós chegamos hoje ao fim das exposições do livro de Ruth, mas ainda temos muito a aprender. Convido você então a abrir a tua Bíblia em Ruth capítulo 4, a partir do verso de número 13 até o verso de número 22. Ruth, capítulo 4, de 13 a 22. Acompanhe atentamente a leitura na palavra do Senhor. Assim, tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então, as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Ram. Ram gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé a Davi. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Senhor neste momento. Ó Deus soberano, que privilégio, Deus, poder ouvir a Tua palavra. Senhor, enquanto muitos estão por aí equivocados, querendo novas revelações, a Tua palavra nos testifica que a revelação que o Senhor já nos deu, quando ela é pregada fielmente, é isso que o Senhor fala ao nosso coração. É tudo que o Senhor quer falar ao nosso coração. E nós louvamos ao Senhor porque a temos. E porque a cada dia nos ensina, nos transforma, nos molda, para que vivamos conforme a Tua vontade e para que exaltemos o Teu santo nome. Ó Deus, Tu és o tecelão perfeito, o tapeceiro perfeito, que conduz, ó Deus, com cada linha colocada de maneira perfeita, a história da humanidade. E nesta noite mostra-nos mais uma vez esta verdade. E como o Senhor, pela Tua grandeza e Teu poder, conduziu todas as coisas para redimir um povo, para redimir pessoas para a glória do Teu santo nome, mas também para estabelecer um reino eterno, perene, cujo centro é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cujo Rei maior é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ensina-nos mais uma vez esta verdade. Em nome dele, Jesus, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, todos nós gostamos de ver um final apropriado ao tipo de história que está sendo contada, seja nos livros, seja nos filmes. Quando, por exemplo, nós vemos uma história sobre casais, queremos que a história termine com os dois juntos. Quando vemos, por exemplo, uma história de terror, nós queremos que aquela situação tão complicada termine logo e que o mal seja vencido. É isso que a gente espera, um final apropriado para o enredo da história. Porém, ultimamente,
estamos vendo alguns desfechos inapropriados para histórias que estão sendo contadas. Por exemplo, nos contos de casais, os casais não terminam mais juntos. Vai cada um para o seu lado. Nos contos de terror, o mal parece ser vencido, mas lá no final, ele ressurge novamente. E assim, sucessivamente, outras histórias. Hoje, anti-heróis estão se tornando heróis para muitos. E assim, nós estamos vendo incoerência nos desfechos da história. Apesar de sabermos que isso nada mais é do que o reflexo do tipo de perspectiva que esse mundo contemporâneo tem. Nada faz sentido, nada pode terminar tão bem, nós não temos uma perspectiva perfeita para o amanhã. Mas, diferente disso, veremos hoje um final coerente, com a perspectiva deixada pelo autor do livro de Ruth. Uma perspectiva que nos levou a entender que o Senhor é sim compassivo com o seu povo, e Ele é misericordioso do início ao fim. Como qualquer história, esta história tem início, tem meio e tem fim. E apesar de o seu início ser algo trágico, complicado, difícil de se ver, uma família que deixou a casa do Senhor e foi se aventurar em terras estranhas, terras inimigas, e ali morreram em sua maioria, mas também vimos mulheres voltando para casa sem nada, desamparadas como viúvas. Apesar disso, essa história de misericórdia, de graça, de compaixão e redenção, porque foi tudo isso que nós vimos aqui até agora, tem sim o seu final totalmente adequado ao que foi apresentado. E sendo assim, o que vemos aqui nesses versículos de 13 a 22 é que vidas estão sendo transformadas. E pela misericórdia do Senhor, um reino eterno também está sendo estabelecido. E é por isso então, queridos, que nós vamos meditar no seguinte tema: o final apropriado de uma história redentiva. Porque é isso que a história de Ruth quer nos mostrar, que o Senhor, por graça, compaixão e misericórdia, redime o seu povo. E nesse final apropriado aqui, o que vemos é dos versos 13 a 17, vidas sendo transformadas. O verso 13 começa com uma linguagem que aponta para ações comuns de um casamento. Diz que Boaz, lembre-se quem é Boaz? Boaz era o resgatador, o homem que amou incondicionalmente, o homem que deu início ali a ser um instrumento de Deus para redimir a situação de Noemi e de Ruth, e ele tomou para si a Ruth. Isso significa que ele tomou como esposa. E é interessante aqui, queridos, nós vemos a progressão na vida de Ruth, uma progressão social completa. Aquela mulher começou com o status de estrangeira, depois de serva inferior, depois de serva, e agora ela se torna uma esposa. O Senhor redimiu a vida daquela mulher, usando também a vida de Boaz. E quando nós paramos para pensar, assim é a nossa história também, não é verdade? Nós surgimos como um povo estranho, como gentios, até mesmo como inimigos do Senhor. Mas por essa misericórdia que nos alcança, pela mão de Deus que nos alcança, o nosso status, ele vai mudando. De estrangeiros, passamos a ser servos. E assim hoje nós compomos a noiva de Cristo Jesus, que é a sua igreja. A sequência mostra que o Senhor também lhe concebeu que concebesse. Depois de ter coabitado homem e mulher, o texto diz que o Senhor permitiu a Ruth a concepção, ou seja, a possibilidade de ter filhos. Parece que temos aqui apenas um relato de algo ordinário, algo comum, mas não é. Essa é a maneira modesta de o narrador identificar um milagre que aconteceu aqui. Pela segunda vez no livro, o autor diz que Deus, o Senhor, agiu diretamente na situação. Nós vemos pela primeira vez lá no capítulo 1, no verso 6, que o Senhor tinha agido dando pão novamente ao seu povo na casa do pão. E aqui o Senhor entra em cena como a figura principal novamente. Ele age para que Ruth pudesse ter um filho.
Ruth não tinha dado um filho para Malom, seu marido falecido. Não sabemos exatamente por quê. Não sabemos se porque ela era estéril. Não sabemos porque Malom poderia não ter filhos. Ninguém tem essa resposta claramente. Mas é dito que agora o Senhor age para que isso aconteça. Ela dá um filho a Boaz. A expressão usada aqui, concepção, gravidez, ocorre em apenas outros 2 textos em todo o Antigo Testamento. E o mais considerável deles é Gênesis 3:16, onde o Senhor diz à mulher: multiplicarei sobremodo o seu sofrimento, o sofrimento da tua gravidez, em meio às dores, a luz dará a filhos. Também aqui em Gênesis pode parecer uma simples fala, mas temos aqui uma das maiores expressões também de graça e misericórdia do Senhor. Lembre-se que em Gênesis 1:28, Deus os abençoou homem e mulher, e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Mas com o pecado adentrando ao mundo, é óbvio que todas as bênçãos que estavam sobre Adão e Eva fossem totalmente retiradas ou totalmente revertidas. Se a bênção inicial era a fecundidade, a maldição do pecado deveria ter feito de Eva totalmente estéril. Ela não deveria mais, logicamente, ter filhos. Mas em Gênesis 3:16 nós vemos o Senhor entrando com compaixão mais uma vez. Você vai dar luz a filhos. Será mais complicado, será mais dolorido, mas isso vai acontecer. Nós temos aqui uma tensão. E se você parar para observar a história do Antigo Testamento, a tensão de dificuldade para ter filhos é também passada para outras mulheres importantes na história de Israel. Lembre-se de Sara. Sara era estéril. Mas a esposa do outro patriarca, Isaac, também era estéril, Raquel. Rebeca, Raquel também era estéril. Ana era estéril, a mãe de Samuel. Isabel, que gerou João Batista, também era estéril. E isso acontecia, queridos, para mostrar realmente que apesar do pecado, o Senhor sempre mostrou misericórdia, operando milagres em gerações, chegando até mesmo ao ponto de fazer uma virgem conceber à luz a alguém especial que mudaria a história da humanidade. Ruth e Boaz então tiveram um filho, e esse foi um milagre do Senhor para que alguém importante viesse a existir. Observem, a história começa com morte e termina com nascimento. A história começa com morte e termina com o início de uma vida. E meus queridos, fica claro aqui para nós mais uma vez, o que nós estamos falando várias vezes na exposição em Ruth, no livro de Ruth. Por detrás das coisas aparentemente normais, temos que entender que há a mão toda poderosa do Senhor operando. Me lembro de uma situação que presenciei uma determinada vez. Tem uma irmã que eu gosto muito, que eu amo, inclusive eu chamo ela de mãe. Ela é minha mãe na fé, esposa do meu pastor, reverendo Marinho. Ela se chama Verônica. Verônica e Marinho, eles tinham apenas um filho, Gabriel. Tem até uma foto minha com ele nas costas. Hoje ele está tão grande que ele me carrega nas costas. E eles falavam de ter outros filhos, mas até um determinado momento ainda não vinha chegado nenhum filho. O desejo não havia sido concebido. Mas eu me lembro que estávamos eu e o reverendo Marinho em uma reunião do presbitério lá em Itabuna, no sul da Bahia. E de repente chega a notícia. Verônica teve um problema sério de apêndice. Ela teve que ser levada para o hospital às pressas. Foi tudo muito complicado. O reverendo Marinho teve que correr, sair da reunião para ir ver como é que sua esposa estava, quais eram as providências que deveriam ser tomadas. Depois disso, Verônica ficou totalmente saudável. Pouco tempo depois, estávamos jogando bola, eu e o reverendo Marinho, em um determinado jogo, e ele rompeu o tendão de Aquiles. Não me lembro bem qual foi o pé, mas ele rompeu. Então, de repente, ele teve que ficar quieto em casa. E aí nós tínhamos uma mulher totalmente saudável e um homem quieto em casa. Qual foi o final dessa história? Mais 2 filhos, um atrás do outro.
E nós vimos ali um meio que Deus utilizou para que todas as coisas acontecessem, convergissem, para que aquela família aumentasse, para que tudo acontecesse. E as pessoas olhando apenas para as ações normais, aquilo que acontece no cotidiano, podem dizer, foi apenas algo comum. Mas nós cremos que o Senhor comanda todas as coisas. Ele faz todas as coisas para cumprir os seus propósitos. E é assim também que Ele age na tua vida. É assim também que Ele age na minha vida. Nada, queridos, na nossa vida é por acaso. Seja aquilo que nos faça rir, seja aquilo que nos faça chorar, seja aquilo que deixe a nossa mente concentrada, seja aquilo que nos traga problema. Tudo, em tudo, Deus está cooperando para trabalhar na nossa vida, visando a glória dEle, cumprir os planos dEle. E é isso que acontece aqui com Ruth e também com Boaz. Essa mulher, Ruth, é redimida. A sua história é redimida. Ela que confiou nas promessas do Senhor. Lembre-se do capítulo 1, do verso 16. O teu Deus será o meu Deus, e o meu povo será o teu povo. Ela que buscou refúgios nas asas do Senhor, como disse Boaz, que amou sua sogra incondicionalmente, que foi diligente, mesmo sem perspectiva à vista. Porém, não foi apenas Ruth que teve a sua vida transformada e mudada, mas principalmente uma pessoa que parece ser alguém de suma importância na narrativa. Quem é? Noemi. Se você parar para observar, você vai ver que a tragédia pessoal dela é que deu início à história. Capítulo 1, dos versos 1 a 5. E é dito que ela ficou desamparada, ela aparece como uma figura central, sem marido e sem filho. É dito também que foi ela que ouviu que havia pão novamente na casa do pão. Na vinda de Moabe, Noemi tentou mudar a história daquelas duas mulheres que estavam caminhando com ela para Belém novamente. Ela tentou fazer com que as suas duas noras retornassem à casa de seus pais, retornassem aos seus ídolos, aos seus deuses, à sua antiga vida. Mas pela graça de Deus, uma delas não quis abandonar de jeito nenhum. Uma nora não retrocedeu e ela chegou acompanhada. No fim do capítulo 1, ela, Noemi, que é reconhecida na cidade, e também ela reconhece a si mesmo como alguém amarga, porque saiu rica e voltou pobre. O capítulo 2 começa falando que Noemi tinha um parente resgatador. O resgatador surge. E o capítulo termina com Noemi sendo abastecida com fartura e recebendo a notícia que esse resgatador estava onde? No radar. O capítulo 3 começa com Noemi dando instruções a Ruth para agarrar Boaz. E termina com ela ainda mais farta de comida e com a convicção que o resgatador iria resolver toda aquela situação. No capítulo 4, de 1 a 12, Boaz faz o resgate, cujo mais importante eram as terras de Noemi. E preservar vivo o nome da família de Noemi. Agora, dos versos 13 a 17, seu triunfo pessoal dá o clímax do enredo. É interessante que quando nós estávamos na exposição do livro de Esther, nós falamos, mas espera aí, esse é o livro de Esther ou é o livro de Mordecai? Porque ele é muito mais citado e ele age muito mais do que a própria Esther. E quando nós olhamos para a estrutura do livro aqui, ora bolas, podemos dizer, esse também poderia ser o livro de Noemi, porque ela se torna uma figura central aqui, tudo culmina para o que vai acontecer com ela. E é dito o seguinte, que após a criança nascer, as mulheres, alguns estudiosos dizem que provavelmente foram as mesmas que perguntaram no capítulo 1, não é aquela ali Noemi? Elas se reúnem para dizerem a Noemi as seguintes palavras. Eu quero que você preste bastante atenção, porque eu vou fazer uma leitura aqui de uma tradução que está um pouco mais próxima do texto hebraico. Uma tradução mais literal, talvez, do que a Bíblia que você tenha em mãos agora. Diz o seguinte: bendito o Senhor, que não causou o fim para ti. Redentor, ou aquele que redime o dia de hoje, e seja chamado o nome dele em Israel. E foi para ti o restaurador da alma, e o sustentador da tua velhice. Pois a nora que te amou deu à luz,
e é melhor para você do que 7 filhos. Quando a criança nasce, essas mulheres se dirigem à avó para dizer que o Senhor, através daquela concepção, havia mudado a sorte de Noemi, daquela mulher. O nascimento da criança era um sinal de recomeço e não de fim. Mas fica aqui um princípio importante, queridos: o Senhor é louvado por toda essa bênção. O Senhor é o centro de toda a gratidão. É Ele que é exaltado neste momento. Existe uma discussão entre especialistas se a menção ao resgatador no verso 14 se refere à criança, porque talvez aí você vai ver na tua Bíblia que a criança parece ser o centro da bênção, da alegria de Noemi, se refere a Boaz ou ao Senhor. Mas não há uma certeza exata. Quando a gente olha para o texto hebraico, não há certeza exata a quem está se referindo. Quem é esse resgatador perfeito? Só que, pela tradução, nós vamos ver também que o Senhor está sendo colocado como o agente principal. É Ele que dá o filho, é Ele que muda a situação de Noemi. E seguindo as palavras de um dos maiores estudiosos do Antigo Testamento, atualmente, Walter Kaiser Jr., onde ele diz que, no idioma hebraico, presume-se que o sujeito de uma oração anterior é transferida para a oração seguinte, quando nenhum outro sujeito é inserido. Então eu prefiro entender que os versos 14 e 15 se referem ao Senhor. Ele é o centro aqui. Bendito seja Ele em Israel a todo tempo. Por quê? Porque Ele restaurou a alma daquela mulher. Foi Ele que sustentou a mulher na velhice. Foi Ele que deu uma nora para aquela mulher que amou ela incondicionalmente, que valia mais do que 7 filhos. Por que 7 filhos? Porque esse era o número ideal de filhos para um judeu. Hoje o pessoal não quer ter nenhum, né? Naquele tempo 7 era um número perfeito. E nenhuma outra mulher da Bíblia é descrita assim: alguém que vale mais do que 7 filhos. E essa mulher gerou um filho para ela. Foi o Senhor que mostrou que Noemi estava equivocada, porque ela disse que seria mará, seria amarga para o resto de sua vida, mas o Senhor mostrou que a vida dela seria assim doce pela sua misericórdia. Afinal, Noemi significa aquela que é doce, que é agradável. Ele agiu no meio da dor dela, providenciou pessoas, amor e redenção. Por causa de tudo isso, o nome dele, então, do Senhor, deveria ser bendito em Israel. E eu pergunto a você, o que você faz quando recebe bênçãos do Senhor? A quem você louva? A quem você engrandece? A primeira coisa que você faz é simplesmente se alegrar? A primeira coisa que você faz é chamar os seus amigos, os seus parentes e falar das bonanças que você tem? Ou a primeira coisa que você faz é glorificar ao Senhor pelo que Ele faz? E o texto nos mostra isso. Quando o Senhor mudou a sua sorte, a primeira coisa que você fez como crente foi glorificar a Deus, porque Ele salvou a tua vida, porque Ele redimiu a tua vida. O que é que nós fazemos aqui todos os domingos? Nós exaltamos ao Senhor pelo que Ele fez. Mas em tudo que acontecer de bom na tua vida, todas as bênçãos, glorifiquem em primeiro lugar ao Senhor. É Ele que faz tudo por você. É Ele que conduz todas as coisas. Lembra lá de Mateus 6? Jesus diz que todas essas coisas quem dá é Ele. Quem dá é o Pai. Quem dá é o Senhor. Mas uma outra coisa fica clara aqui também. Pessoas quebradas podem ser remendadas pela misericórdia do Senhor. No enredo dessa história, um final adequado nos mostra que vidas são de fato redimidas, transformadas. Porque o Senhor pega aquilo que está quebrado, aquilo que se desfaz, aquilo que não pode se sustentar e redime, remenda, transforma. Isso vale para a salvação da nossa alma, vale sim para a salvação da nossa alma. Afinal, nós estávamos quebrados como um vaso de barro, mas Ele, o oleiro perfeito, nos refez. Mas isso vale também para momentos onde nós, mesmo sendo povo de Deus, estamos quebrados, aflitos, sem esperança. Foi isso que aconteceu com Noemi. Foi isso que aconteceu certamente também com Ruth.
Quantas vezes nós nos sentimos assim diante das adversidades da vida? Quantas vezes você chora sem ninguém saber? Quantas vezes você se desespera? Quantas vezes a ansiedade bate ao seu coração? A preocupação bate ao seu coração? Às vezes até a desesperança bate ao teu coração? Mas saiba de uma coisa, não há situação que o Senhor não possa refazer. Não há situação pela qual o Senhor não possa trazer o bem. Lembre do povo israelita, um povo desobediente, um povo que fazia tudo aquilo que o Senhor mandava não fazer. Um povo idólatra muitas vezes, um povo que precisou ser levado para um cativeiro. Mas mesmo assim, depois de 70 anos, o Senhor fala assim, ó, volta. E aí nós vemos os salmos, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de júbilo, de alegria. Saiba, o Senhor Deus remenda aquilo que parece estar quebrado. O verso 16 diz que Noemi tomou um menino e pôs-o no regaço. Essas traduções aí traz cada palavra, né? Pôs mais ou menos no colo dela e entrou a cuidar dele. A ideia aqui é que Noemi passou a ser uma espécie de mãe adotiva, cuidadora, cooperando com Ruth nesse papel de forma ativa. Muitas vós trabalham assim também, servem assim também, como se fossem coparticipantes da criação, segunda mãe ali disponível. A criança é aquela que o próprio Boaz havia dito que levaria o nome de Elimeleque a herdar a propriedade, que deixaria o nome vivo. Fazendo isso, o bebê deu fim à condição vergonhosa de Noemi, de não ter filhos, e a lamentação desapareceu da sua família. A partir de agora, é só alegria. Verso 17, diz que as vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, lhe chamaram Obed. Isso aqui é um pouco diferente do que a gente costuma ver, é inédito nas escrituras. Você teria coragem de chamar o teu vizinho ou a tua vizinha para dar um nome para o teu filho? Mas aqui a gente não sabe exatamente como foi, se houve a permissão de Boaz, se ele consentiu nisso, de Ruth também. Mas o que diz a narrativa é que foram aquelas pessoas, foram as testemunhas, foi o público que deram o nome àquele menino de Obed. Obed significa aquele que serve, da mesma raiz do nome Obadias, o nome do profeta. E esse garoto, essa criança, seria o pai de Jessé. E seria o pai de Davi. Ou seja, ele seria o avô do grande rei Israel. Olha como essa história vai terminando. Vida redimidas e mais promessas à vista. Meus irmãos, fica claro aqui para nós, o Senhor redime pessoas. O Senhor transforma pessoas. O Senhor transforma histórias. Não cabe a nós dizer a quem ou não o Senhor deve fazer isso. Também não podemos ser egoístas de querer que só a nossa vida seja constantemente transformada nas nossas necessidades. Quantas pessoas estão aí fora desesperançosas? Talvez veja alguém à tua mente neste momento. Quantas pessoas estão aí fora precisando entender que a vida delas precisam ser redimidas, precisam ser transformadas. E é o nosso papel dizer o seguinte, existe uma história, uma bela história, que tem um final totalmente apropriado. O Senhor redime vidas, Ele pode redimir a sua também. O Senhor transforma vidas, ainda que você não consiga ver, a tua vida está quebrada, dilacerada, distante de Deus, mas se Ele tiver planos, Ele pode transformar a tua vida. Esse é o final adequado para nós. Mas você pode pensar assim, eu ainda estou no meio da minha história. Eu não morri ainda. Eu não fui para a glória. O Senhor não voltou para consumar todas as coisas ainda. Mas o que você tem que entender é que o fim da tua vida já está concretizado hoje. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. E vai ser nova criatura para o resto da eternidade. Ninguém pode mudar essa nossa vida transformada. Mas, queridos, nós temos aqui um outro fim apropriado. Um relato de algo apropriado para uma história tão bela.
nós vemos nessa história um reino perpétuo sendo estabelecido. Um reino perpétuo sendo estabelecido. Dos versos 18 a 22, nós temos aí uma genealogia, ou um Toledot. A genealogia é o ápice da história contada aqui no livro de Ruth. Tudo vai culminar nessa genealogia e nós vamos ver porque ela é tão importante. Toda a atenção deve estar voltada para a descendência e o seu descendente mais especial. Por quê? Porque daqui sairia o monarca mais importante de Israel, um rei ungido segundo o coração de Deus. Mesmo que imperfeito, o Senhor fez um homem segundo o seu coração. Ele seria um tipo, um modelo de rei para os seus sucessores. Quem é ele? Davi. Veja que nós lemos um texto onde o Senhor diz que fez uma aliança com Davi, seu servo. E nada pode quebrar esta aliança. Se alguém puder dizer assim, ó, a aliança do Senhor foi desfeita com o dia, com a noite, com tudo que existe, eu também vou dizer que quebrei a minha aliança com Davi, mas isso é impossível. O Senhor fez uma aliança com esse homem. Você vai ver no livro dos reis o relato que o Senhor não destruiu o povo por amor do seu servo Davi. O segundo livro dos reis também coloca Davi como um padrão. Por exemplo, quando lá no capítulo 16, no verso 2, nós vemos o relato que tinha Acais 20 anos de idade. Quem lembra aí quem era Acais? Um rei ímpio. Quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém, não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Davi foi o rei mais importante da história de Israel no Antigo Testamento. Um estudioso chamado Richard Pratt defende que esta genealogia aqui pode até ter sido colocada como um meio de legitimar o reinado de Davi. Por quê? Porque a lei exigia que um rei de Israel deveria ser um legítimo israelita. E na descendência de Davi, a gente viu que existia uma ex-prostituta e também uma moabita. Nós não sabemos se o reino de Davi foi colocado em xeque por causa disso, mas aqui está mostrando as origens desse homem, está mostrando que a sua descendente Ruth, mesmo que tenha sido uma moabita, foi convertida pelo Senhor. Mas o que tem que ficar claro para nós aqui também? Que mostrar essa genealogia culminando em Davi não era o objetivo pleno. Era um objetivo parcial. O sentido pleno dessa profecia, o sentido maior dessa profecia, o ápice do que nós estamos vendo aqui dessa genealogia era fazer com que o descendente ainda mais especial aparecesse na história. Quando nós olhamos para 2 Samuel, capítulo 7, dos versos 12 a 13, nós vemos as seguintes palavras: quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa a meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E essa profecia de maneira plena se cumpre em quem? Em Jesus Cristo, nosso Salvador. O objetivo maior aqui, nas Sagradas Escrituras em termos gerais, não era mostrar de onde Davi veio só, mas apontar para alguém que viria dele também. Dessa genealogia de Davi viria o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Evangelho de Mateus, o objetivo principal é mostrar que Jesus era o Messias, o ungido prometido, o filho de Davi. E a genealogia lá no capítulo 1 começa dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. No capítulo 5, do capítulo 1, dos versos 5 a 6, é dito que Salmão gerou de Raabe Boaz, este de Ruth gerou Obed, Obed a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Quando você olha o término das palavras de Mateus mostrando a genealogia, ele diz assim: de maneira que de fulano até fulano foram 14,
Ciclano até Ciclano foram 14. Sabe por que 14? Tinha mais descendente na história. Mas sabe por que ele restringiu a 14? Porque o nome Davi em hebraico significa 14 também. Então veja como as coisas se ligam, como é maravilhoso. E aqui aponta para o Senhor dos Senhores que viria de Davi, Jesus Cristo. Jesus é a verdadeira redenção. Jesus é a verdadeira paz que todos precisam. E ao ver essa analogia, observamos que a redenção e a misericórdia do Senhor começam sim em Israel, mas se estende para todo mundo por meio do seu ungido, por meio de Jesus Cristo, o Messias, o Senhor. E nós podemos dizer que o que temos aqui é a certeza do estabelecimento de um reino perene, um reino sem fim, um reino estabelecido para sempre e eternamente. Queridos, observando essa história, nós vemos que o Senhor age como um tecelão. Tem uma música que eu gosto bastante de um cantor chamado Estênio Marços, chamado O Tapeceiro. Diz o seguinte: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria. É tecido de cores alegres e vivos, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus, o grande tapeceiro. E foi isso que o Senhor fez. Na história aparentemente perdida, Ele conduz todas as coisas. Misericórdia, amor, compaixão, graça. E um final adequado. Um final feliz. Um final esperançoso. É assim também que se resume a nossa vida. Por causa de Cristo Jesus, nosso Salvador, o centro de toda a Sagrada Escritura e também do livro de Ruth, porque todos aqui, Boaz, apontam para Cristo Jesus, para a obra de Cristo Jesus, tudo que aconteceu aponta para Ele. Mas Ele foi tão perfeito, tão compassivo, que fez até mais do que está escrito aqui. Ele veio morrer em nosso lugar. O Rei dos Reis, que teve o seu reino estabelecido para sempre, Ele veio morrer em nosso lugar. Ele veio redimir a nossa vida. Ele veio mudar a nossa história. Ele veio nos atrair para o seu reino. É justamente sobre isso que nós vamos falar agora, passando para a ceia do Senhor.